Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Desta feita, vamos tentar mudar um bocadinho a nossa conversa. Vamos ainda no fenómeno OVNI, ou talvez não. Vamos viajar até ao final da Primeira Guerra Mundial e o aparecimento da Segunda Guerra Mundial com Maria Orsic e a Sociedade Vril. Já ouviu falar? Nós vamos contar tudo. Fique connosco. Ora então, boa noite, cá estamos para mais um vídeo, desta vez sobre Maria Orsic e Sociedade Vril. Ok. Vamos falar sobre outra, mas vamos deixar mais para a frente. Claro. Se esteve atento ao nosso canal, então pode ter reparado que nós temos vindo a falar de coisas de outro mundo, principalmente, falar de artefactos, falar de UFOs, OVNIs, como queiram chamar. E agora precisávamos de descer à Terra a coisas mais lógicas, mas que as pessoas não sabem. Exatamente. A Maria Orsic entra aqui na história do nazismo da Alemanha, isto entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ela teve um papel muito importante na sociedade de Hitler, forjada por Hitler, neste caso. Estamos a falar aqui de uma pessoa que foi líder de uma sociedade, a chamada Sociedade Vril, e cujas práticas foram muito enigmáticas. Okay, então, ainda hoje se fala. Vamos aqui pôr um ponto de situação. Há bastante pouco tempo, um dos vídeos que eu lhe fiz, ou que eu lhe trouxe no Tu Perguntas, Eu Respondo, falava de Cryon. E em Cryon nós mencionamos a canalização, o channeling. Maria Orsic é o epítome máximo do channeling. Maria Orsic, e que já vai perceber de onde é que tudo isto vem, Maria Orsic, ela é uma mulher que alegadamente tem contactos de channeling com outra dimensão ou com outra galáxia. Maria Orsic aparece-nos maioritariamente, como dizias e muito bem, na sociedade nazi. Ela utiliza a sociedade nazi e é uma precursora de algumas das tecnologias nazis, sendo que não era ela uma engenheira. Sim, ela não percebia nada de engenharia. Exatamente. Ela só percebia de cabelo. Portanto, percebia de cabelo. Então vamos começar por aí. Então, temos Maria Orsic, que ela vai para Munique, ela não é austríaca propriamente, mas sim, ela vai depois para Munique e ela estabelece-se em Munique para, junto com outras mulheres. Sim, principalmente uma amiga dela chamada Zigram. Ora, elas foram em 1919. Não foram para fundar um cabeleireiro, mas foram para fundar uma seita. Mas tu falaste de cabelos. Porquê? Elas eram contra os cabelos curtos. Sim, elas eram contra os cabelos curtos e usavam principalmente cabelos longos até à dobra do joelho. Exatamente, aliás podem ir vendo nas imagens, algumas imagens, aliás eu gosto particularmente desta, a minha mulher que não veja este vídeo, mas eu gosto particularmente desta. A Maria Orsic, a Zigram e outras que tais formam a Sociedade Vril. A Sociedade Vril tem como, vamos dizer, como intuito, usar todas as suas ligações esotéricas para melhorar, para dar um boost, um boom à sociedade alemã, que elas consideravam ser de uma etnia superior. Sim, alinhava-se com os ideais do grupo, ou daquela seita. No fundo com os ideais nazis, não é? Sim. Mas é um grupo fundado, é um grupo constituído principalmente por mulheres, não encontrava os homens. Exatamente, a não ser quando eles faziam aqueles encontros e não sei o quê, tinham os homens a assistir que pertenciam a outra sociedade, mas que nós não vamos falar já disso. Exato, e se nós estivermos atentos àquilo que são as práticas mágicas ou os rituais mágicos, são sempre muito mais poderosos ou potentes quando há energia feminina envolvida. Exatamente. Então se só estiver ali uma grande parte de energia feminina, então vai ser mais poderoso. Seja, nós falamos disso quando falamos de chakras. Nós quando falamos de chakras e falamos, por exemplo, do chakra coronário, nós mostramos que o chakra das 1000 pétalas é um chakra que abre maioritariamente no campo feminino, na energia de natureza feminina, uma energia criadora e que
Um homem é uma... não é o Lótus das mil pétalas, mas fechado. E então, não é à toa que as mulheres, quando vão à igreja, se tapam ou usam uma série de coisas para... ou vão para a parte de trás das igrejas, e os homens tiram o chapéu. Sim. E até fazem aquelas coisas. Exatamente. Portanto, nós temos aqui a ideia de mulheres. E já os índios faziam isso também. Exatamente. As comunidades indígenas deixavam crescer os cabelos, tanto os homens como as mulheres, principalmente, para consideravam que era uma espécie de antena. Sim, era uma espécie de sintonização com as frequências que estavam à sua volta. Os índios, os druidas, os hindus, a Maria Orsic, portanto isto não está... Não é assim tão descabido. Não é assim tão descabido. E mais do que não ser descabido, temos aqui um extrazinho. Olha, nós os dois não temos cá qualquer ligação. Porque tu não tens cabelo, não tenho cabelo. Eu tentei rapar também porque era para melhorar a minha frequência. Tem funcionado? Não. Mas funcionou com a Maria Orsic. Nem para a rádio. E voltei. Não dá para apanhar a rádio. Nós com a Maria Orsic temos aqui algumas coisas que são extra, mas que vamos já levar novamente à Maria Orsic, que é a Sociedade de Thule. Certo? Sim. Fique connosco. Ora, então esta sociedade viril, esta sociedade viril, ela era comandada então por Maria Orsic, que estava como a líder eram as BFFs. Das energias. Eram as BFFs. Maria Orsic e as suas amigas. Sim. Consta-se que elas utilizavam ou potenciavam a energia do grupo com as práticas que se faziam nos campos de concentração. Esta é uma das teorias. Que é uma teoria que não é descabida, porque se entender, por mais que nos seja desagradável pensar nisso, se entender, nos campos de concentração há uma série de energias que estão ali aprisionadas, que são utilizáveis e que qualquer sociedade esotérica sabe como utilizar essas energias. Energias de assassínio, de tortura, etc. São energias que um dia até pode dar um excelente vídeo quando lhe viermos falar de coisas mais escabrosas. Mas aqui elas usavam essa energia para desenvolver as suas atividades esotéricas. Sim, e capacidades também. E até um determinado ponto há ali uma espécie de sincronia com a ascensão de Hitler e com as atividades do grupo, em que há uma necessidade de pôr em prática informações que a Maria Orsic estava a receber de um suposto além. E essas informações eram o quê? Estas informações, mediante então estas práticas de grupo, em que a sociedade viril se junta à sociedade de Thule, porque estamos a falar aqui de um grupo de mulheres e de um grupo que era constituído por druidas, principalmente homens, ou seja, que um grupo fazia ao lado operativo, ou seja, recebia as canalizações ou as informações, e o outro era o executivo. Exatamente. Só que era um executivo de uma determinada... Eu vou-lhes falar da Sociedade de Thule. A Sociedade de Thule inicia como se fosse um grupo de estudos para a antiguidade ou a alegada antiguidade alemã. Sim, é da Sociedade de Thule que nascem todos aqueles ideais dos arianos. Basicamente, Thule é uma ilha mística ou lendária da antiga Grécia que indica que a Grande Mãe pôs os arianos, algures, naquilo que nós hoje podemos chamar Islândia ou Irlanda, aquilo que for. Na minha opinião, Jorge, e já lá iremos depois fazer sentido, o Ártico. Ok, e eles estiveram lá. Exatamente. E então o que é que acontece? A Sociedade de Thule depois acaba por criar, e eu vou dizer mal, o Deutsche Arbeiterpartei, que é o DAP, que era um partido político que estava ali a dominar. Heinz. E, posteriormente, este Deutsche Arbeiterpartei, o que é que ele faz? É eleito lá dentro deste partido como líder Hitler, Adolf Hitler, que transforma este DAP, este partido da Thule, transforma-o no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Ok, então... Ou também considerado o chamado Partido Nazi. Ok, então temos aqui a ascensão deste partido, que antes de ser o Partido Nazi, em que adota o Hitler como se fosse o Messias ou a voz das suas operações. Thule continua a ser aquilo que está por trás. O Partido Nazi, como o Messias Hitler, está à frente,
E quem é que arranja umas coisas extra? Sociedade Vril. Mas isto ainda vai mais longe e tínhamos aqui material para horas e horas de conversa. E nós não temos isso. Muitas vezes as pessoas perguntam-se, mas como raio o Hitler se lembrou de utilizar uma cruz suástica que é tipicamente hindu ou de outras civilizações, como raio é que ele se lembrou de usar? Pois, não foi ele. Sim, há uma simbologia muito característica desse símbolo e depende da forma como está. Exatamente. Porque se tiver como está o símbolo, se tiver a um é para a ordem e a outra... Um é para desconstrução e outro é para construção. Invertido era para construção. E eu vou-lhe mostrar que ele não foi tão original como isso, até porque o símbolo de Tula é este. Faz sentido, não faz? Pois, e Tula é muito anterior a sequer à ascensão do Hitler. Bem, mas vamos continuar, que é porque temos que ir a correr para a Maria, então, temos pouco tempo. Exato, então temos aqui uma união destes dois grupos, Tula e Vril, em que Maria Orsic recebe nada mais do que informações para a construção de uma nave. Que é esquisito. Sim. Como raios. Aquela gente tinha uns aviões ecos que até fizeram com que perdesse a Primeira Guerra Mundial, foi graças à falta de capacidade dos aviões. E de repente há alguém que não percebe nada de engenharia e que recebe, através de canalização, de channeling, recebe informações de um sítio qualquer para criar uma nave. Sim, esse sítio consta ser Aldebarán. Ok, portanto elas recebem informações da constelação de Aldebarán. Aldebarán é nada mais que uma estrela que pertence à constelação de Touro, também conhecida pelo Olho do Boi. Portanto, e astrologicamente isto deve ter um sentido. Sim, tem, porque é considerada também uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Touro, e visível no céu, ou seja, tem uma magnitude muito grande. E esta magnitude é importante porque dá muita influência a nível astrológico. Segundo Maria Orsic, era de Aldebarán que ela recebia as suas mensagens, e o grande sonho dela era não só ajudar a Alemanha nazi a ter a supremacia, mas também a conseguir desenvolver, a partir destas coisas que parecem ovnis, conseguir desenvolver uma nave que pudesse levá-los a reconhecer ou a viajar para os emissores destas mensagens. Exato. Maria Orsic não percebe de engenharia? Não. E quando faz o channeling, ela não faz o channeling em alemão. Sim, é uma língua muito estranha. Ela intui as informações de uma língua antiga, germânica, consta-se também pertencer a templários. Ou seja, os templários conheciam esta língua antiga, que depois veio-se a conhecer ser da antiga Suméria. Exatamente, ou seja, nós temos aqui alguém que... Portanto, não é o channeling de Cryan. Não é o channeling que lhe diz que o dia 0202 de 2020, que é um portal da consciência proto-estelar que o vai levar no céu. Não. Estamos a falar de alguém que faz um channeling e escreve coisas numa língua que ela não conhece e mais, explica como é que funcionam tecnologias à base de Mercúrio, e ela nem sequer engenheira era. Ok? Portanto, ela fala de... acha estranho? Pois eu vou-lhe mostrar. Os nazis desenvolveram os Omnibus. Eles eram vários, eles eram 5 tipos de Omnibus. Estes são aqui algumas das fotografias que nós temos em registro. A grande maioria, como deve imaginar, o Estado americano confiscou e nós não temos acesso, mas essas são aquelas que estão ainda disponíveis, e nas próprias das mensagens dadas por Eisenhower muitos anos mais tarde, se a guerra não tivesse acabado ali, mais 6 meses de guerra e os nazis tinham ganho, porque eles já tinham carcaças deste género de, vamos dizer, ovnis, de naves, e elas já estavam prontas com canhões e uma série de coisas. Ou seja, Berlim então caiu na altura certa. Caiu na altura certa. Mas também, se não caísse na altura certa, nós estaríamos a falar da América, não estaríamos a falar da Alemanha. Exatamente. Bem, nós temos aqui, a verdade é uma, depois com a operação Paperclip, esta gente que trabalhou nestas naves foram resgatados para a América. Exatamente. E nós disto já falamos em vídeos anteriores. E onde? Em www.portugalmístico.com/canal, onde vai encontrar não só este vídeo, como também os outros mais de 60 vídeos que nós preparamos para si.
Então, esta reunião entre as duas sociedades ocorre então em 1919, quando Maria Orsic recebe as informações da construção da nave, ou seja, que permitia alcançar Aldebarán, ou seja, esta constelação fica a 68 anos-luz da Terra. Estamos a falar aqui de um equipamento muito fora do seu tempo. Exatamente. É algo que as pessoas, mesmo os cientistas e os engenheiros que já tinham aqueles conhecimentos avançados... Hoje em dia não se consegue fazer isso, nem à Lua se consegue ir, não é? Exato, mas o que é certo é que a partir de 1922 eles começaram a fabricar as peças e a construir a nave no seu E a fazer estes testes. E curiosamente, eu falei-lhe há um bocado dos Onebus, não foram só Onebus. Nós temos os Onebus, eles são mais de 14 tipos de naves diferentes que eles testaram, e quando eu digo testaram, foram testadas mesmo. Não é só, ai que é bonito, vamos só desenhar. Não, elas foram testadas mesmo. Agora os americanos ou os russos, na altura soviéticos, tanto quanto eles dizem, não tinham motores quando lá chegaram. Ou então eles levaram-nos. Isso já são outros 300, não é? A verdade é que há uma nave que é uma nave fabulosa, Die Glocke. E Die Glocke é a mesma coisa que dizer o sino. Pode ir ver. Porquê? Porque tem a forma exatamente de um sino e alegadamente ela rodava sobre si mesma. E qual é que é a lenda sobre esta nave? Die Glocke é conhecida por ser a máquina do tempo nazi. Portanto, os nazis até viajavam no tempo. Isto é muito estranho. Sim, se nós entrarmos no lado místico do nazismo, se nós entrarmos no lado esotérico, há muita coisa, porque as pessoas ficam perdidas, sim, na carnificina e naquelas coisas que o nazismo trouxe e que foi... Bem, graças a isso temos os direitos humanos, mas a verdade é foi o evil, foi a maldade, o epítome da maldade. No entanto, sem isso nós não nos tínhamos desenvolvido tanto. Exatamente, e é curioso nós percebermos que mesmo já em 1922, quando começa a surgir então estas histórias de umas naves que o nazismo já possuía e que estava disposto e ainda não estava na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, transporta-nos depois para as histórias que aconteceu em Roswell, nomeadamente as quedas dos OVNIs, nomeadamente a criação de painéis de contra-informação e da monitorização destes eventos. Ou seja, isto aqui começa a demonstrar uma linha de tempo em que o fenómeno extraterrestre e OVNI já estava aqui muito a fervilhar. Exatamente. Portanto, para quem achava que OVNIs é só aqueles objetos voadores não identificados dos ETs, depois desengane-se, OVNIs é exatamente todos os objetos voadores não identificados, ponto. Até porque alguns poderiam ser de origem nazi. Exatamente. Aliás, há fotos que aparece a base de uma nave que dizem ser um OVNI e curiosamente, se ampliarmos, tem o símbolo das SS. Exatamente. Portanto, nós temos imensas coisas que podemos pegar. Maria Orsic é importante, não necessariamente como tendo sido ela a criadora de tudo isto, mas ela foi a precursora ou aquela que uniu as mulheres esotéricas numa sociedade, a Sociedade Vril, sociedade essa que vai ser o sustentáculo da tecnologia alemã, que curiosamente ainda hoje algumas das tecnologias que utilizamos na nossa viação, no setor automóvel, foi desenhado por Maria Orsic e onde? Na Volkswagen. Aliás, tu até tens melhor, tu agora tens essas provas, antes não tinhas, mas agora tu tens patentes dos Estados Unidos de tecnologia reversível que nunca foi inventada, e tens a América e tens a China a trabalharem uma tecnologia que nunca foi revelada. Portanto, Maria Orsic e os seus cabelos conseguiram criar não só uma grande Alemanha, como se essa grande Alemanha não tivesse levado com uma grande aliança dos americanos com os europeus, pois essa grande Alemanha tinha se tornado provavelmente no nosso mundo. Exato. No nosso mundo. Maria Orsic é de facto uma channeler. Maria Orsic é extremamente importante e nós convidamos-lo a que reveja bem esta temática. Esta é uma temática que nós podemos revisitar mais tarde, porque há muita coisa para falar do lado nazi. Sim, até podemos acrescentar aqui outra coisa também. Nós também sabemos que Hitler tinha um interesse especial pelo ocultismo das várias nações. Verdade. Ou seja, ele viajava muito, principalmente nações que tinham uma história muito profunda a nível de mistérios. Não foi à toa que ele foi para o norte da África e depois para o Nepal, Tibete, etc. Exato, mas houve um interesse especial
pela Alemanha no Ártico. No Ártico. No Antártica, desculpa. Então ele decide ir para essa zona, porquê? Para apanhar, foi apanhar sol. Ele foi com as mulheres, ou seja, transportou as duas sociedades para lá. Ou seja, a ideia era construir ali uma espécie de cidade, uma base, sim. Depois de descobrirem o que é que lá tem, com engenheiros, com militares, com, seja lá o que for, com cartógrafos, com arqueólogos, eles descobrem então lá uma caverna, uma misteriosa caverna, é a única coisa que se fala, não se sabe. Os registros vão até aí. Há registros de facto de toda esta expedição. As expedições nazis são extremamente conhecidas, não é propriamente uma coisa fora do normal, mas não se fala, porque depois não há provas, só temos o facto de que existiram, ponto final. Quem é que depois vai pegar nisto outra vez? A América. E quando, depois do final da guerra, sim, e da alegada, eu volto a repetir, alegada forma de suicídio de Hitler, que faz com que tudo quanto é gente importante nazi desapareça, desde os seus cientistas à própria da Maria Orsic. Qual é o fim desta Maria Orsic? Alegadamente, ela ficou algures na base. Sim, é a única coisa que sabe, ou seja, quando acabou a guerra, em 1945, termina então o domínio do nazismo sobre a Europa e sobre o mundo. E inicia-se o domínio da outra, quer dizer, vence-se a águia com duas cabeças e fica a mandar a águia com uma. Exatamente. E fica o domínio americano. O domínio americano aquilo que faz é exatamente retomar todas as pesquisas que a Alemanha nazi estava a ter. Principalmente foguetões. Ora, e que nós já lhe falámos quando lhe falámos de Wernher von Braun, com os seus foguetões e as suas tentativas de idas à Lua, etc. O que é importante no meio disto tudo foi trazer-lhe estas curiosidades sobre a Maria Orsic. Maria Orsic, esotericamente, é extremamente importante. A Sociedade Vril é esotericamente muito importante. E se calhar nós vamos ter que revisitar, porque Thule, Vril, nazismo e os dias de hoje têm muito que se lhe diga. O que é que há no Ártico? O que é que há no Antártico? Afinal, como é que tudo isto se interliga? Porque há registros, há provas, há factos, e depois ficamos ali sem o resto. Sim, a ideia é que sabemos mais da Lua do que dos polos. Nós um dia deste até vamos ter que falar sobre o Almirante Byrd, sim, americano. Fica combinado. Por hoje, o que é que nós mais lhe podemos trazer? Pois podemos lhe trazer a ideia de que fique a aprender um bocadinho mais sobre isto. Descubra sempre quando há fumo, há fogo, e estes registros são importantes. Desmistificar a ideia da Maria Orsic foi apenas para levantar aqui um véu e ver também do seu lado até que ponto é que quer que nós desenvolvamos esta temática, porque já temos temáticas terminadas, vamos iniciar novas temáticas. Sim, obviamente. Portanto, já sabe, e onde é que vai encontrar isto tudo? portugalmístico.com/canal. Nós temos o nosso canal feito exclusivamente para si, e como? Através da nossa desmistificação, onde nos baseamos em factos e damos, obviamente, a nossa opinião e os nossos contornos, porque é uma investigação que para meia hora, Jesus, não chega. É um desafio. Exatamente. Não se esqueça também de subscrever o nosso canal, de se juntar à comunidade Portugal Místico e, se achar digno, partilhar os nossos vídeos. Exatamente. Fique connosco, fique com o canal Portugal Místico, não perca os nossos vídeos semanais, as nossas estreias, e claro, acompanhe tudo no nosso grupo de Facebook. Nós estamos lá, é para si. Fique connosco. Boa noite. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.